Você sabia que recentemente o sul do Brasil viveu um dos eventos meteorológicos mais impressionantes e assustadores da nossa história? Pois é, em 7 de novembro de 2025, o Paraná foi palco de um fenômeno tão extremo que até hoje meteorologistas continuam analisando tudo o que aconteceu naquele dia. E o mais chocante foi um tornado do tipo F4, um dos mais violentos que o Brasil já registrou. Imagina só, uma tarde comum, céu meio carregado, nada muito fora do normal. E, de repente, uma das forças da natureza mais destrutivas entra em ação. Isso aconteceu em Rio Bonito do Iguaçu, uma cidade pacata do interior do Paraná, que jamais imaginava que em poucos minutos seria atingida por um tornado monstruoso, com ventos que ultrapassaram 330 km por hora. É força suficiente para arrancar árvores pela raiz, arremessar veículos e destruir casas inteiras como se fossem feitas de papel. E esse tornado não foi pequeno. Pelo contrário, ele percorreu 75 quilômetros e chegou a atingir 3,2 quilômetros de largura em seu ponto máximo. É praticamente impossível visualizar isso sem pensar: meu Deus, como algo assim pode acontecer aqui no Brasil? Afinal, tornados desse tamanho são raríssimos no nosso país. E um F4, então, ainda mais incomum. Mas naquele dia, tudo fugiu do padrão. O impacto foi devastador. Várias pessoas perderam a vida, centenas ficaram feridas e boa parte da cidade foi completamente destruída. Casas, comércios, prédios públicos, tudo virou escombros em questão de segundos. Quem estava lá descreve a sensação como se o mundo estivesse desabando de uma vez só. Uma força tão grande que não dá tempo nem de raciocinar, apenas se proteger e torcer para sobreviver. E o mais impressionante é como esse evento pegou todo mundo de surpresa. No Brasil, a gente até vê tornados de vez em quando, principalmente no sul, mas geralmente são fracos, rápidos e localizados. Só que esse não. Esse foi diferente. E por isso ele se tornou uma curiosidade tão importante. Ele mostrou que eventos extremos, que antes pareciam impossíveis por aqui, estão se tornando cada vez mais prováveis. E isso não é só especulação. Os meteorologistas observaram que a atmosfera naquele dia estava extremamente instável, com condições perfeitas para a formação de supercélulas, aquelas tempestades gigantes que têm rotação interna e são precursoras dos tornados mais fortes do mundo. E não foi apenas um tornado isolado. Naquele mesmo dia, o sul do país registrou uma onda de tornados, considerada uma das mais intensas da história brasileira. Foi como se o clima tivesse virado uma chave, mostrando um lado que muita gente nunca imaginou ver por aqui. E aí entra a grande reflexão. Será que estamos preparados para isso? Porque, sinceramente, a maioria das cidades brasileiras não está. Quando falamos de infraestrutura, planejamento urbano e políticas públicas para lidar com desastres naturais, ainda estamos engatinhando. E essa é a parte da história que mais chama a atenção. O tornado F4 no Paraná não é só uma tragédia, é um alerta. Um alerta de que o clima está mudando, de que eventos extremos estão ficando mais frequentes e de que precisamos repensar nossa relação com a natureza. Porque a verdade é que mesmo países que não têm histórico de tornados fortes, como o Brasil, não estão mais totalmente imunes. E isso vale não apenas para grandes centros urbanos, mas principalmente para cidades pequenas e médias, que muitas vezes não têm estrutura nem recursos suficientes para lidar com emergências desse nível. Imagine, por exemplo, ventos de mais de 300 km por hora destruindo uma cidade inteira. Parece cena de filme, né? Daquelas produções hollywoodianas em que um tornado gigantesco aparece do nada e arrasta tudo no caminho. Só que essa história não é ficção, não é montagem, não é exagero. Aconteceu aqui, de verdade, com pessoas reais, famílias reais, vidas reais. E enquanto a cidade começa o longo processo de reconstrução, a pergunta que fica é: será que estamos preparados para os próximos eventos? Será que nossas cidades têm planos de evacuação, sistemas de alerta rápido, abrigos emergenciais? Será que a população sabe o que fazer quando um fenômeno desses se aproxima? Ou será que estamos ignorando sinais que já estão bem na nossa frente? Porque o tornado de Rio Bonito do Iguaçu não é apenas um fato curioso para contar. Ele é um marco, um divisor de águas, uma lembrança dolorosa, mas necessária, de que a natureza não segue regras perfeitas e que o clima cada vez mais tem mostrado comportamentos imprevisíveis. E é por isso que essa história precisa ser contada, para que mais pessoas entendam que o Brasil também enfrenta riscos climáticos sérios, para que a gente cobre medidas de prevenção,
gestão, planejamento e educação, e para que cidades inteiras não sejam pegas de surpresa como aconteceu em 2025. Se você gostou dessa curiosidade e quer acompanhar outras histórias impressionantes do nosso país, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui a gente sempre traz fatos reais, mas que parecem inacreditáveis, porque o Brasil está cheio de surpresas que desafiam o senso comum.